Boa tarde a todos que estão aqui. Hoje nós vamos começar a iniciar um projeto novo de divulgação. Nós vamos comentar notícias jurídicas, sempre da semana passada, notícias que tiveram alguma relevância, que têm alguma representatividade para todos, né? E hoje eu convidei o Rodrigo aqui para participar conosco. Nós temos algumas notícias bem interessantes para nós divulgarmos aqui. Vamos começar com uma bem interessante, em que uma mãe foi cobrada por uma dívida do filho falecido. Vê que interessante foi essa notícia, né, Rodrigo? Mesmo a mãe tendo comunicado que o filho morreu para a empresa de telefonia, pagou o débito, a empresa de telefonia continuou cobrando mesmo o cara já estando morto. E isso é muito comum, né, cara? Você pede cancelamento, as pessoas solicitam o cancelamento do plano, desligamento da própria linha telefônica, e as empresas não respeitam, continuam cobrando indevidamente, né? O que me chamou a atenção nessa decisão é que a juíza, ela fundamenta, né, a sentença falando que não tem relevância se o débito era ou não válido, né? Mas sim que cada vez que aquela empresa cobrava aquela mãe, primeiro porque as cobranças eram de débitos que posteriores à morte do filho dessa pessoa e posterior ao aviso, né, de que o filho tinha falecido. E aí ela argumenta que pouco importa se a dívida era válida ou não, que o fato de estar cobrando aquela mãe por um filho que tinha, uma dívida de um filho que tinha falecido, que isso remetia à mãe à dor do falecimento precoce do seu filho. Eu acho que foi uma das poucas decisões que eu pego do judiciário humanitária, que eu achei super bacana essa fundamentação da juíza. Ela levou em consideração algo que não é vindo do direito, mas da moral, né? Porque, cara, sim, primeiramente, a empresa não tem que ficar cobrando terceiros. Sim. Ela não era, supostamente, né? Vamos dizer que exista o débito. Não era ela a devedora. E mesmo assim, a empresa continuava cobrando a dívida de terceiros. Isso também é outro problema, né? Quantas e quantas pessoas aqui já não receberam uma ligação cobrando dívida de terceiros? Você conhece essa pessoa? Você sabe quem é? Enfim, são inúmeras cobranças indevidas. E por mais que você fale, não sou eu, ou então não estou devendo, eles continuam insistindo. E na sentença, além dela mencionar isso, de que cada cobrança levava ela a lembrar do filho que havia falecido, a juíza destacou que mesmo após o cancelamento, e eles tinham um comprovante de cancelamento, a empresa continuou a cobrar. E a mãe pagou também, né, os débitos que estavam até a data da morte do filho. A mãe ela quitou esses débitos e informou para a empresa que o filho tinha falecido. E mesmo assim eles continuaram cobrando e após tudo isso. Então era um absurdo atrás de absurdo, e eu achei super bacana. Faço, né, novamente esse destaque, né, do lado humanitário da situação. Eu achei super bacana do judiciário. Essa sentença foi legal mesmo. A única coisa que eu acho que deixou a desejar aqui é o valor da indenização, né? Porque se nós temos aquela situação de evitar que as empresas continuem a fazer cobranças indevidas, R$ 1.500 é avalizar que elas continuem fazendo merda. Porque fica mais fácil elas continuarem do jeito que estão, porque a indenização é pequena, do que se readequarem o seu procedimento de cobrança. Então isso aqui é uma outra palhaçada que precisa mudar, né? São indenizações extremamente baixas que não geram nenhum prejuízo ou desestímulo para as empresas, né? E não serve ao caráter pedagógico da situação, né? Porque foi o que você falou. É muito baixo. Então, para eles, é preferível continuar cobrando e pagar a indenização do que se adequar a essa realidade. Deixou a desejar. Na questão do valor da indenização, realmente deixou a desejar. O Roberto aqui ficou perguntando se automaticamente, quando há o falecimento da pessoa, o contrato se encerra.
se encerra, mas os débitos anteriores precisam ser pagos. Logicamente, precisa ser informada a empresa de telefonia, ou o banco, ou quem quer que seja, sobre essa questão da morte. Mas é até o momento da morte. Posteriormente a isso, se já foi informado, a partir do momento que já não tem vida, encerra-se o contrato, mas precisa se informar os credores para o cancelamento. Se cobrar alguma coisa após o cancelamento, a informação de que a pessoa morreu, aí a cobrança se torna indevida. O que o Cleiton escreveu aqui até o limite da herança? Eu acho que está falando sobre os débitos, né? Se vai ter o limite da herança. Isso aí é um assunto para a família, né? Que mas é outra situação. Tem agora também, né, Rodrigo, aquela questão da maternidade não biológica, né? Que é outra decisão muito bacana do TJ de São Paulo. Super legal, né? Foram 3 enteados que eles entraram com um pedido para constar o nome da mãe não biológica, né, da madrasta, na certidão de nascimento. E foi uma decisão super legal, porque o relator, o desembargador Teodureto Camargo, ele apontou que o 1593 do Código Civil, ele prevê essa adoção, né, por parentesco ou por consanguinidade, mas também de outra origem. E acabou mantendo, né, a sentença para que essa madrasta constasse na certidão de nascimento desses 3 enteados. Mesmo porque, pelos fatos, ela chamava, mesmo depois da separação do pai biológico das partes, ela continuava chamando eles de filho e os filhos deles de neto. Então, ele acabou concedendo por isso, porque é bem aquela frase, né? Pai e mãe é quem cria, não é quem faz, né? Então, é super bacana também essa decisão. Isso mostra um pouquinho de humanidade, né, cara? É o que você está falando. Pai ou mãe é quem cria. Porque em situações em que os pais biológicos não estão nem aí para os filhos, o judiciário vem aqui para tomar as rédeas nessa situação de que os pais, não essa situação específica, né? Mas que os pais estão ausentes, não dão qualquer assistência aos filhos, mas aqueles pais que não são biológicos dão todo o carinho e assistência necessária. Então aí há o reconhecimento da paternidade ou maternidade. Isso está sendo cada vez mais comum. Até eu vou citar o que o STJ vem dizendo, significa assim, nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados inerentes à relação pai-filho. No caso aí foi mãe, né, cara? E isso é muito interessante. E ela foi incluída na certidão de nascimento dessas pessoas, que já são maiores pelo visto, né? Sim. Como mãe. Até colocaram aqui um termo bacana, madrasta do bem. Bacana mesmo. Eu até tenho um caso na cidade onde eu moro, em Badiba City, que a menina foi criada pela madrasta, o pai morreu, a mãe faleceu também, e a madrasta trouxe ela para casa, depois de separar do pai, e criou ela, inclusive quem entrou com ela na formatura dela foi a madrasta. Então, esse tipo de coisa alegra o coração, né? Esse tipo de decisão, esse tipo de atitude de quem... Porque foi o que você estava falando, Fernando. Muitos pais ou muitas mães, não vamos especificar gênero, abandonam seus próprios filhos ou não estão nem aí para os seus filhos, enquanto outros que não têm nenhum laço sanguíneo com essa criança ou, né, com essa pessoa, acaba que acolhendo e dando amor e carinho. Então, eu acho que é uma decisão para se aplaudir. Realmente, muito bacana a decisão do tribunal. Pois é, agora vamos falar de alguma coisa um pouquinho mais polêmica, que é a questão do projeto de lei 2033 de 2022. Senado agora existe um projeto de lei que obriga os planos de saúde a estender o rol. Não seria mais um rol taxativo, mas um rol exemplificativo. Isso tem o seu porquê, né? Estamos num período eleitoral. Que o STJ deu uma decisão extremamente polêmica, reduzindo a questão dos procedimentos vinculados aos planos de saúde, ninguém tem dúvida disso.
Só que agora os políticos, aproveitando a brecha das eleições, começaram a se mexer. Por que não se mexeram antes, né? E isso Então, causa uma insegurança, né? Sim. Então nós temos um grande problema, é o seguinte: o Brasil se move de acordo com seus próprios interesses. Interesses daqueles que estão lá. Porque se nós falarmos assim, poxa, começa a ver, são vários projetos que começaram a caminhar agora. Nós tivemos, inclusive, não é momento para isso, mas eu vou até aproveitar que o Barroso suspendeu o piso das enfermeiras. Isso também é um outro tema extremamente polêmico, e eu estudei sobre a questão dos impactos, tanto relacionado ao empregado como ao empregador. No estado, eu vou fazer um parâmetro rápido só para as pessoas entenderem. No estado de São Paulo, eu não me recordo o valor, mas eu vou colocar um valor fixo de 4.300. No estado de São Paulo, principalmente por ser o estado mais rico, é mais fácil para se pagar. Só que se nós adotarmos este piso salarial no Amazonas, no Pará, no Acre, ou então naquelas pequenas clínicas que atendem pessoas, acaba se tornando algo que eles não conseguem. Quem pediu a suspensão da lei foi o poder público. Só para os hospitais públicos, os particulares não entraram. Então, houve uma suspensão parcial. Os impactos disso, cara, é extremamente perigoso. Eu não concordo muito com o que o Barroso vem decidindo, mas essa eu acho que ele decidiu acertado. Porque se você não tem uma definição dos impactos que isso vai gerar no mundo todo, é extremamente perigoso. Lembro, no estado de São Paulo não é a mesma coisa do que lá no norte e nordeste. Lá eles vivem uma situação bem mais difícil do que aqui. Então aqui até poderia se conseguir, mas e lá? Será que não vai gerar uma onda extremamente grande de desemprego? Pensamos agora na questão de particulares. Não vai haver um aumento dos procedimentos para os consumidores? Então é um assunto muito delicado isso daí. E fora também é o que você falou, a gente tem que entender que não se pode taxar, né? Vamos colocar um piso fixo para todos os estados, né? Um estado tem uma arrecadação maior do que o outro. Mas agora a gente tem o outro lado. Eu estava lendo hoje de manhã que aqui no estado de São Paulo, o pessoal da área pública, né, os enfermeiros da área pública vão fazer greve. Porque eles estão achando um absurdo isso, porque para eles foi uma vitória. Aí eles citam a história da pandemia, que eles eram linha de frente e tudo mais. Então, esse tipo de decisão, sem ser pensada e depois se revoga ela, o impacto não é só no econômico, né? É em tudo, porque agora eles estão organizando uma paralisação, uma greve, né, dos enfermeiros, para poder tentar reverter ou para tentar conquistar, né, novamente esse piso salarial para os enfermeiros. É muito complicado e, mais uma vez, traz uma insegurança tremenda. E eu acredito também que foi por causa de ano eleitoral e agora o populismo vai ferver, né? Todas as decisões que vierem, tanto dos políticos quanto do judiciário, vai ser tudo baseado no populismo. Eu acho que isso aí vai se estender também para a área particular, viu? Porque os impactos também serão grandes. Que nem eu falei, vamos pensar em pequenas clínicas. Clínicas de repouso para idosos, clínica para tratamento de dependentes químicos. Eles possuem poucos funcionários. E como que vai ser? Se aumentar o custo, esse custo precisa ser repassado. E vai ser repassado. E não vai ser pouco, porque alguns enfermeiros terão a dobra do salário. E como que a clínica consegue suportar isso? Não consegue. Pode até se manter o serviço, mas a qualidade vai diminuir, porque algum profissional vai ser demitido. Com toda certeza. Não tem como marcar, né? Vai ter que ser repassado para quem paga, e é o que você falou, vai ter corte. Então tem que ser pensado, esse tipo de decisão tem que ser pensada e pensar quais são as consequências, né? Não só fazer por fazer e vamos embora. Pois é. Rodrigo, e a questão do stalking? Essa aqui é bacana também. É uma matéria não muito nova, né? Mas ela começou a surgir no judiciário brasileiro faz
pouco tempo, acho que de uns 2, 3 anos para cá. E essa aqui foi bacana, né? O homem ele foi condenado por perseguir a namorada. Ele foi condenado a 9 meses de reclusão em regime aberto e pagar outra vergonha, né? R$ 1.000 de indenização para a ex-namorada. Eles terminaram e, pelo que consta, ele perseguiu ela, falou que se ela não voltasse com ele ou aparecesse com outra pessoa e ele ia acabar matando ela. E aí o juiz acabou entendendo que houve, né, a perseguição e condenou ele a 9 meses de reclusão e R$ 1.000 de indenização. É um assunto recorrente e é um assunto muito importante, porque a gente vê notícias, vê muito em filme, tem até uma série chamada You, que traduzida é Você, no Netflix, que retrata bem essa realidade que... E eu já vi também o inverso, tá? Tanto homem quanto mulher, eu não sou muito de ficar determinando, é só homem que faz ou só mulher. Vamos generalizar, mas é óbvio que a quantidade de casos que são homens que faz esse tipo de coisa é maior do que de mulher, mas temos os dois lados. E é muito perigoso. Foi uma das coisas que o juiz até mesmo citou, porque na maioria dos casos, quando esse tipo de assunto não é levado a sério, a pessoa acaba, né, cometendo uma loucura aí e matando a outra. Uma decisão bem bacana que assegura aí a segurança para outra parte que está sendo perseguida, né? A questão envolvendo... normalmente acontece com mulher, né? Raras exceções é a mulher perseguindo o homem, mas normalmente são os homens perseguindo as mulheres. Nesse caso em si, há até um relato, né, de que o perseguidor jogou o carro em cima dela. Além de ter ofendido, perseguindo, tentando reatar o relacionamento, aí a menção de traição, não importa o motivo em si. O motivo a partir do momento que persegue a vítima, ofende ela, ameaça ela, o crime de stalking já está caracterizado. Vamos lá, stalking, o que é? Perseguição. Pura e simplesmente isso. Perseguição quando há uma gravidade na perseguição. Não é simplesmente ficar ligando. Mas as características desse caso aqui, que não era nem esposa, era namorada, jogaram na questão da concretização do crime de stalking. A pena ela é pequena, mas há condenação, inclusive o acusado foi condenado a pagamento de danos morais, né? Sim, R$ 1.000 de danos morais. Foi só isso, mas só verificar para não falar da informação errada. Foi R$ 1.000. R$ 1.000. Temos agora a questão do hospital que deve indenizar o paciente, né? Cara, eu tive um processo há um tempo atrás exatamente sobre isso. E foi um processo gigantesco que envolveu vários médicos, o hospital foi responsabilizado. Isso é bem complicado. A questão para vocês entenderem que um hospital foi condenado a indenizar um paciente, né, Rodrigo? Foi R$ 8.000 por ter usado um remédio nele, cetoprofeno, no qual ele era alérgico. Ele chegou, porque acho que foi um acidente de moto, só confirmar isso mesmo, foi um acidente de moto, e aí ele avisou, eu tenho alergia a cetoprofeno. Colocaram uma pulseirinha nele, anotaram no prontuário, e mesmo assim, ele aplicaram esse remédio nele, ele foi para casa... O cara estava com o negócio na pulseira do que ele era alérgico. Foram lá e deram injeção no cara justamente do que ele tinha alergia. Fora que estava no prontuário dele, né, também. Cara? Olha, quem já precisou, que aí tem uma questão pessoal minha, mas é uma bagunça. Eu acho que o profissional de saúde, mais do que... Todos os profissionais têm que se dedicar e ter cuidado, porque, querendo ou não, você está em algum aspecto, em algum âmbito da vida da outra pessoa que você está cuidando ou que você é contratado por ela, você está tomando conta daquele pedacinho, daquela parte da vida dela. E o hospital, o pessoal da saúde, tinha que ter um pouquinho mais de cuidado, porque num caso desse, tudo bem que não foi tão grave, né, e ele acabou voltando para o hospital porque começou a passar mal, mas a alergia não foi tão grave. E se esse homem vem a falecer? Com tudo isso, pulseirinha, prontuário, relatado que ele tinha essa alergia, então não é só a vida daquela pessoa que está em jogo.
Tem uma família, uma cadeia de acontecimentos depois lá para trás, quando um tipo de erro desse, e um erro grotesco, gritante, absurdo, acontece. Então, é um absurdo. Eu particularmente acho um absurdo, porque, puxa, o cara avisou, tava com a pulseirinha, tava no prontuário, e mesmo assim, aplicaram um remédio nele. Dos males pior, né? Ele não ficou com sequelas, simplesmente ele teve alguns problemas ali simples, né? Teve que voltar ao hospital com um problema em razão da aplicação do medicamento, mas não ficou com sequelas. No outro caso que eu tinha falado que eu participei como advogado, o cara aplicaram uma injeção errada nele, ele teve um choque anafilático, quer dizer, ele teve parada cardíaca, ele ficou com sequela, ele ficou em estado vegetativo. Todos os médicos, que depois ele faleceu, todos os médicos responderam por tentativa de homicídio no inicial. Aí eu fui para um homicídio culposo. Cara, é um negócio... Porque conseguiu chegar-se na culpa, mas inicialmente era doloso. Olha só o problema disso daí. Por quê? Porque estava no prontuário médico que ele não poderia ter, ele não poderia receber determinado medicamento. Estava no prontuário. Por isso que inicialmente foi como tentativa de homicídio, modificou para homicídio consumado, depois se alterou para homicídio culposo. E também houve uma indenização bem pesada. E você vê, né, nesse caso, olha o erro, olha o tamanho desse erro. Por mais que, né, que teve, virou um processo crime, teve uma indenização grande, e a família dessa pessoa? Não vai trazer ele de volta, né? Não paga a vida, né? Não paga, então esse tipo de erro não pode acontecer. É inadmissível esse tipo de coisa acontecer, ainda mais na área da saúde. E nesse caso que a gente está comentando aqui, ainda a indenização foi até que generosa, né? 8 mil, perto daquela que eu acho que seria, mas enfim, R$1.000. A gente estava comentando sobre indenizações de 1.500, R$1.000, e nessa ainda foi um pouco mais generosa, R$8.000. Pelo menos, né, teve uma reparação. Foi. E agora eu deixei por último para falar da questão da OLX. Cara, o que de gente que cai todos os dias em golpes da OLX. Todos os dias, não são 2, 3, são centenas de pessoas ao longo do Brasil. Centenas. E continuam a cair, continuam a cair, continuam a cair. Qual que é o ponto-chave? Qual que é a isca que os caras jogam? A ganância. Primeiramente, eles vão naquele anúncio mais barato. O carro que custa 50 está anunciado por 40, 35. Só isso aí já tem alguma coisa errada. Mas não. Acreditam que é aquela oportunidade que não podem perder. Não procuram saber se realmente, logicamente, os estelionatários estão bem estruturados, sabem como enganar. Então eles criam uma história para o vendedor, pedem as fotos, os documentos e tudo mais, que vai comprar o carro para uma outra pessoa e tarará. Enviam fazem o dublê um perfil fake, né? Colocam as fotos, todos os detalhes, lógico, eles já pegaram tudo e anunciam com um preço mais barato. Encontrou o peixe, o que ele faz? Já repassa as informações para esse comprador, que é o peixe, e leva todo mundo para o cartório, passa uma conta falsa, fala para não falar para o outro, todo mundo cai. E qual que é a questão aqui? Entendam bem, OLX e Webmotors não são responsáveis. Eles são plataformas de anúncios. Como eles não fazem a intermediação do negócio, eles não respondem. Os advogados estão entrando contra a OLX e estão perdendo. Já é sedimentado, é pacificado e não há responsabilidade nem da OLX nem da Webmotors. Quantos casos nós temos aqui, Rodrigo? Que eu atuei foram 2. Que eu atuei. Aí eu não sei se tem mais aqui dentro do escritório.
mas que eu atuei foram 2. E é impressionante, na verdade, a falta de comunicação entre o verdadeiro comprador e o verdadeiro vendedor, porque é esse terceiro estelionatário fazendo a cabeça dos dois. E, ó, tudo bem, que o comprador ainda, a gente olha e fala assim, o cara não vai entregar, tá comprando o carro por 10 mil a mais, olha a vantagem, a menos, quer dizer, olha a vantagem que ele tá levando. Mas o vendedor, isso muito me espanta, né? É o vendedor, porque ele não tem vantagem. Ele está somente vendendo o carro dele, acaba não conversando e na hora do pagamento, peraí, não vou te dar meu carro não caiu na minha conta. Aí a hora que vê, todo mundo foi vítima e acontece todo esse problema aí. A melhor coisa é se precaver, tomar todos os cuidados e falar diretamente com o dono do veículo. Primeiro passo, não aceite intermediários. Ah, mas ele vai comprar para outra pessoa, não aceite. Ah, ele vai vender para outra pessoa, não aceite. Converse sempre com o proprietário. Faça a negociação com o proprietário. Se o proprietário falar assim, o nome de quem está intermediando, com todos os dados, tudo certinho, é uma outra situação. Porque aí o vendedor, ele se responsabiliza. Do contrário, ele não elegeu ninguém para vender o carro no lugar dele. Uma outra dica também que eu dou E aí vira uma bomba, né? Porque um fica sem carro, o outro fica sem dinheiro e pronto, zoneou tudo. Uma dica também que eu dou, até pegando um gancho do que o Fernando falou, é você, se possível, né? Mas aí eu vou até pegar um gancho depois do que ele falou, é fazer o pagamento na conta do nome da pessoa que está o carro. Então, se eu estou vendendo o carro, tá no meu nome o documento? Tá. Qual que é a sua conta? Eu vou fazer o pagamento na sua conta. Ou dentro daquilo que o Fernando falou, daquela pessoa que o vendedor passar todos os dados certinho e ele te informar na hora a conta que vai ser feito o depósito. Porque aí a responsabilidade fica para quem está vendendo, né? E evita uma dor de cabeça. E, gente, é uma dor de cabeça. A gente estava falando aqui agora, a gente tem 2 casos aqui e decisões conflitantes. Nós já tivemos nos 2 polos, tanto no passivo quanto no ativo. E é conflitante, ainda não tem uma jurisprudência fechada sobre esse caso. Ganhamos por quem estava vendendo, já ganhamos por quem estava comprando também, e vira uma bagunça. E é uma dor de cabeça enorme. É porque aí tem que levar muito em consideração as provas que as partes têm. E normalmente é conversa de WhatsApp. Sim. Conversa de WhatsApp, como prova, ela é relativa. Ela pode ser impugnada e ela precisa de um certo procedimento para ter validade jurídica, né? Uhum. Só que é o dito pelo não dito. Vai sair caro, vai ter que contratar advogado, senão vai perder tudo. E mesmo contratando advogado, pode ser que não vença. Dependendo de cada caso, vai ser uma situação perdida. E os estelionatários estão aí. Nós temos golpe do LX, da Web Motors, do banco. Não tentaram, semana retrasada, me passar a perna no Banco do Brasil, dizendo que precisava instalar um aplicativo, que teve algumas transações falsas e não sei o que e tudo mais. Golpe do Pix, golpe de tudo quanto é canto. Meu cartão foi clonado também. Cara, é uma festa. Enquanto tiver golpes, sim, enquanto há o aumento de golpes, é porque o próprio consumidor está ajudando. E não vai falar de vazamento de dados, é porque se ligar e falar assim, ó, me fala teu CPF para fazer isso aqui, ele já passa o CPF. Às vezes é uma falta de atenção. Conseguir isso? Tem, às vezes é uma falta de atenção. Aconteceu até mesmo com o meu pai esses dias. Se passaram por mim, pai, lá tem meu número novo aí, né? Acho que era dia do advogado. Meu pai falou, filho, feliz dia do advogado. Aí o rapaz começou a conversar com meu pai como se fosse eu e como se fosse advogado. Nisso, meu pai transferiu R$3.500 pro cara e depois que ele foi ver que não era eu. Então, falta um pouquinho de atenção também, né, nesse aspecto. Tem que ser um pouquinho mais cuidadoso em relação a isso para não cair nesses golpes, né? Porque o estelionatário é profissional. E se deixar, ele vai te passar a perna. No caso do seu pai, eu vou até aproveitar. Cara, ele deu a letra pro estelionatário. O estelionatário não falou nada. Ele foi prosseguindo com a conversa. Foi. Perguntou de processo, aí o estelionatário falou. Pegaram uma foto minha e mandaram pro meu pai falando assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, me manda tua conta aí, então. Aí eu falou, cara, entendeu? Só que o velho já é macaco velho também, né? Olha lá, a mãe do Rodrigo caiu, perdeu 5 mil.
Aí. E é um cara que, o Rodrigo é um cara que sabe tudo de consumidor. Sabe tudo essa questão de golpe. E aí? A mãe caiu. Não deu tempo. Se ela tivesse ligado para ele, perguntado, ligado no telefone que ela conhece. Você está precisando de dinheiro? É você? Não ligam para minha mãe, porque minha mãe não tem dinheiro para passar para mim. Vou até fazer um comentário aqui, ó. Tantas pessoas caindo, né? Ô, Rodrigo, no teu caso ainda era uma foto sua, no do meu pai não. Tanto é que depois os estelionatários pediram mais dinheiro, mas aí meu pai tinha conversado comigo já, e eu tinha falado pro meu pai que não era eu e tudo mais. Meu pai já sabia que tinha perdido dinheiro, o estelionatário continuou se passando por mim e mandou uma foto do meu cunhado como se fosse minha. Aí meu pai rachou o cara no meio, né? Mas não tinha nem foto no meu caso. E meu pai também, não sei o que passou pela cabeça dele, a hora que ele colocou o nome, o número da conta lá, tal, apareceu um nome totalmente diverso. Ah, é porque o cara falou que eu tinha que pagar um boleto para uma pessoa. E aí a hora que deu o número da conta lá, meu pai não se ligou e acabou pagando, fazendo pagamento. R$ 3.500 foi pro saco. Ah, legal isso daí que você falou. Quando forem pagar boleto, tomem cuidado. Vejam para quem está sendo pago aquele boleto. Porque não é da empresa ou da pessoa correta. Sempre vai ter alguma coisa errada. A hora que você bate o código de barras, vai aparecer para quem está sendo pago. Se não for aquela pessoa com que, cara, teve alguém que eu tive que pagar, eu falei assim, ó, era cliente, fazia o pagamento. Bateu, saiu um nome diferente. A pessoa tive que passar do outro CPF, acredita? Nossa. Eu tenho um caso aqui que eu vi financeira. A diferença, eu peguei e contactei o cliente e falei assim, ó o que está aparecendo. Puxa, passei pelo CPF errado. Olha só. Quase que fica sem receber porque passou o número do documento errado. E aí, de quem que é a responsabilidade? Quem passou errado ou quem fez errado? Mas é essa ainda, né? Aí a pessoa pediu para fazer o pagamento naquela conta. E se eu fizesse? A responsabilidade é dela, não minha. Foi ela que te informou os dados, né? Te passou o dado errado. E aproveitando aqui, só falar mais de um golpe aqui rápido. O golpe que está muito famoso também, o golpe do nudes. Nossa. O que é o golpe do nudes? Os idiotas dos homens, o golpe do nudes, só homem que cai. O idiota recebe uma mensagem dizendo que de uma menina bonita e tudo mais, que ela estaria interessada nele e tal, não sei o que e tal, que ele é bonito, que não sei o que. Cara, normalmente o cara que cai no golpe é o cão. Nenhuma menininha bonita, você já tem que pensar nisso. Nenhuma menininha bonita vai chegar no Instagram, no Facebook e falar que você é bonito. A troco do quê? Não vai. E geralmente quem cai também é casado. Sim, tem o perfil. Lá, ó, já peguei cliente que queria pagar 10 mil. Poxa, se chega uma menininha bonita e fala pro cara, o cara desarrumado, o cara casado, nossa, você é lindo, eu adorei tuas fotos e tal, quero te ver pelado. Aí o cara manda pau. Se ferrou. Porque aí entra o pai dela, fala assim, a minha filha é menor, estou indo na delegacia e não sei o que, papapá, e vem o delegado falar, e vem o investigador, ó, se você não pagar isso daqui, estão fazendo o boletim de ocorrência, vão pedir a tua prisão. Poxa, o cara treme na hora e pum. Mas, cara, teve um caso... Tem cara que gosta de casinha, tem cara que gosta de cair no golpe. E teve um caso que, inclusive, eles mandaram foto, o cara falou que era delegado e tinha chegado a denúncia lá para ele, e mandam foto de delegacia, mandam um áudio com sirene no fundo, e foto de... Eu acho que a pessoa foi lá fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa, aproveitou, bateu uma foto na delegacia de algum delegado, tal, que não sei o quê, e aí dá mais medo na pessoa. Dá mais medo. Porque se é comigo, a hora que chega um negócio, você fala assim, sai daí, João Kleber, pra cima de mim não, teste de fidelidade aqui não, ó. Vai embora, vaza. Cara, mas o pessoal, é que eles gostam de cair no golpe, né? Não tem jeito. Mas enfim, né?
A ingenuidade, né? Nós vamos encerrar por aqui. Era só um bate-papo com a apresentação de algumas notícias. Na semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui apresentando as notícias mais interessantes que acontecerem durante essa semana. Tá ok? Obrigado pela participação de todos. Rodrigo, um abraço, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal aí, quem estava assistindo. Gente, um abraço, tchau, tchau. Valeu.